Olá pessoal, fazendo a correção do nosso primeiro simulado. Algumas questões a gente já até corrigiu em sala, porém, para ficar completo e se alguém faltou, está disponível a gravação. Bem, a gente está trabalhando três descritores diferentes esse simulado. D16, identificar e localizar números inteiros na reta numérica. Lembrando que quem são os números inteiros? São os números positivos e negativos. Ok? D17, identificar a localização de números racionais na reta numérica. Quem são os racionais? As frações e os decimais. E o D18, tá? Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações. Quais operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Ok? Então bora lá. Primeira questão. Observe a reta numérica abaixo e os pontos representados sobre elas. O número menos 20 está representado nessa reta por... Tá, toda reta numérica tem uma coisa chamada escala. A escala é de enquanto em quanto ela está andando de um ponto para o outro. Se você notar, de um ponto para outro, está mexendo de 10 em 10. Então, nossa escala é de 10 em 10. Cada pontinho, cada tracinho está localizando 10, deslocando 10 números para o lado, tanto para o lado direito, somando, ou quanto para o lado esquerdo, subtraindo, ok? Se eu vou para a direita, eu somo, se eu vou para a esquerda, eu subtraio. Se a gente voltar os números aqui, 0 menos 10, menos 10. Menos 10, menos 10, menos 20. Menos 20, menos 10, menos 30. Menos 30, menos 10, menos 40. E ele pediu onde é que está localizado o número menos 20. O número menos 20, então, está localizado na letra C, ou seja, a alternativa correta, C. Questão 2. O intervalo entre 0 e 1 na reta numérica a seguir foi dividido em um segmento de mesma medida. O ponto R está indicando o número racional, ou seja, número racional, nesse caso, qual fração? Lembrando uma coisinha sobre as frações, tá? A fração, ele tem um número em cima, que a gente chama de numerador, e tem um número embaixo, que a gente chama de denominador. O denominador na reta numérica serve para quê? Para dividir o intervalo. E o numerador é para selecionar quantos segmentos dessa divisão do intervalo. Então aqui, se a gente contar aqui, ó, do 0 até 1, quantas partes foi dividido? Vou colocar uma cor diferente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está dividido em 9 partes. Então, se eu fosse representar minha fração aqui, o denominador seria 9, tá? Com o denominador 9, a gente já elimina a letra C e a letra D. Ok. E qual parte que eu selecionei? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu escolhi a quarta parte. Eu selecionei a quarta parte que eu dividi. Então, a alternativa correta seria 4 nonos. Eu dividi o intervalo em 9 partes e selecionei 4 desses 9. Ok? A questão 3. O quadro abaixo apresenta uma expressão envolvendo números inteiros. Eu tenho aqui, então, uma expressão. O resultado da expressão numérica do quadro é... Eu tenho que resolver essa expressão, só que antes da gente começar a resolver, a gente tem que lembrar do seguinte. A gente tem uma ordem de operação para cumprir. Em primeiro lugar, eu tenho as potências e as raízes. Ok? Primeiro, se tiver potência e raiz, eu vou resolver as potências e as raízes. Segundo lugar, multiplicação e
divisão, ok? E em terceiro lugar, eu vou resolver as adição e as subtrações, tá? Então tem que seguir essa ordem. Colocando aqui de uma cor diferente, vou reescrever aqui. Menos 5 mais menos 3 ao quadrado, menos 12, dividido por 2. Ok? Primeiro, eu tenho uma potência, então primeiro eu vou resolver a potência. O que é menos 3 ao quadrado? Um número ao quadrado é um número que multiplica ele mesmo. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Então, é menos 5 mais 9 menos 12 dividido por 2. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão. Agora eu vou resolver a divisão. Menos 5 mais 9 menos 12 dividido por 2, 6. E por último, eu tenho adição e subtração. Como as duas são iguais, não tem prioridade, eu sempre começo resolvendo então pela esquerda, tá? Se eu devo 5 e tenho 9, me sobra 4. E 4 menos 6, 4. Vai faltar 2 para chegar no 6. Então, menos 2. O resultado correto, ok? Quarta questão. Na reta numérica abaixo, o ponto em destaque P representa qual número inteiro? Olha aqui, vamos olhar a nossa escala. De um ponto para o outro, andou quantos números? Tá? De 3 para o 6, está somando 3. Então, nossa escala é de 3 em 3. Ok, de um ponto então, se eu estou voltando para a esquerda, eu vou subtrair. 3 menos 3, 0. 0 menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 6, menos 3, menos 9. Menos 9, menos 3, menos 12. Menos 12, menos 3, menos 15. E o ponto P é o número menos 12. Ok? Eu tenho que verificar a escala que eu estou trabalhando. De um ponto até outro, eu andei quantos números? Ok? Para ficar mais fácil. Questão 5. Observe o trecho na reta numérica em destaque. O número indicado pela seta é... Se eu fosse ampliar esse pedacinho do 4 até o 6 aqui, eu tenho 4 divisões, não tenho? Tenho lá 4 partes no meio. De 4 para 6, quem que vai estar bem no meio deles? O 5. Quem está entre 4 e 5? O 4,5. E quem que está entre o 5 e o 6? O 5,5. E se eu fosse localizar, ó, nosso ponto de setinha em destaque está bem do lado do 5,5. E quem que vem antes do 5,5? O 5,4. Ok? É um intervalozinho, um pontinho antes do 5,5. Próxima questão. Os cartões a seguir apresentam as operações com números inteiros. 2 desses cartões apresentam resultados iguais para as operações indicadas. Os cartões que apresentam resultados iguais são... Tá, então vamos lá. Cartão 1. Menos 17 mais 8. Se eu devo 17 e tenho 8, então vou ficar devendo 9. Cartão 2. Menos 2 ao cubo. Isso é, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, isso aqui é menos 8. Terceiro cartão. Menos 16 dividido por 2. Menos 16 dividido por 2 é menos 8. Opa, já encontrei um resultado que deu igual. Eu vou continuar só para a gente ter certeza. Cartão 4. Menos 4 vezes menos 2. Menos com menos mais, 4 vezes 2, 8. Opa, não confundem, números negativos não é igual a números positivos. Ok? Cartão 5. Menos 3 mais 5. Se eu devo 3 e tenho 5,
me sobra 2. E o sexto cartão, menos 2 menos 3 ao quadrado. Note a diferença. Um número negativo dentro do parênteses, o sinal vai acompanhar ele. Uma potência sem o parênteses, eu só vou fazer a potência do número. Deixa eu colocar aqui em cima essa parte para ficar mais fácil. Menos 2 menos 3 ao quadrado. Aqui eu vou resolver só a potência do número. É menos 2 menos 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 9. E menos 2 menos 9, menos 11. Então qual que é os cartão que está igual? Os cartão que está igual é o cartão 2 e o cartão 3. Então lá nas alternativas 2 e 3 é a alternativa B. Questão 7. Observe o ponto Q em destaque na reta, em que as marcações consecutivas, ou seja, em seguida, determinam os segmentos da mesma medida. Ou seja, e daqui até aqui é a mesma distância até aqui e a mesma distância até aqui. Os intervalos estão iguais. O ponto Q representa qual número nesta reta? Agora vamos lá. Vamos olhar a nossa escala. De um número para outro, eu estou andando de quanto em quanto? De menos 5 para voltar no menos 11, eu voltei 6 números. Então, a nossa escala é de 6 em 6. Ok? Se eu voltar 6, menos 11 menos 6, dá menos 17. E se eu pegar menos 17 e voltar 6, vai dar menos 23. E qual que é o ponto Q, então? O ponto Q é o menos 17. Questão 8. Maurílio desenhou em uma reta numérica e localizou nessa reta o ponto M. O número correspondente à localização do ponto M na reta numérica é... Ok. Vamos primeiro descobrir como é que é a nossa escala. Olha, aqui eu não estou andando um de cada vez. Eu estou andando de 2 intervalos. De 0,4 para 1,2, eu andei 0,8. E como eu tenho 2 intervalos, eu vou dividir por 2. Metade de 0,8 é 0,4. Então, nossa escala é de 0,4 em 0,4. 0,4 mais 0,4, 0,8. 1,2 mais 0,4, 1,6. 1,6 mais 0,4, 2. 2 mais 0,4, 2,4. 2,4 mais 0,4, 2,8. Mais 0,4, 3,2. Mais 0,4, 3,6. Estou andando de 0,4 em 0,4. O número correspondente à localização do ponto M na reta numérica, então, é quem? 2,4. Ok? Penúltima questão. Luísa criou uma máquina matemática que realiza algumas operações em sequência, com um número que entra na máquina e imprime o resultado na saída. Observe, então tem um esqueminha aqui. Eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída. Se Luísa escolher o número menos 5 como entrada, o valor que será impresso na saída será qual? Ok, vamos passo a passo então. Menos 5. Some o número 3. Menos 5 mais 3. Se eu tenho 5 e eu tenho 3, se eu devo 5 e tenho 3, eu vou ficar devendo 2. Multiplica o resultado por 6. Então, vezes 6. Menos com mais. Menos. 2 vezes 6, 12. Subtrai o valor, o número menos 5. Se eu devo 12 e devo 5, eu devo 17. Então, qual que é o valor da saída? Menos 17, ok? Tome cuidado com o jogo de sinal para não confundir. E a última questão. Observe a localização dos pontos K, X, Y e Z na reta numérica abaixo. O número racional, ou seja, fração. Essa fração está representada pelo ponto. Tá. Se eu for procurar uma escala, eu estou andando de meio em meio, tá? Então aqui eu tenho 3,5, eu tenho 4,5, eu tenho 5,5, eu tenho 6,5,
7,5, 8,5. Só que saber a escala aqui não vai me ajudar. Eu preciso saber onde eu vou achar essa fração no intervalo. Vamos fazer a divisão então. Vamos transformar isso aqui em um decimal. 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18, subtrai fica 2. O número 2 repetiu aqui. Tomem cuidado com essa divisão com a tabuada do 3, porque geralmente dá dízimas periódicas. Ok? Ok. 2 não dá para dividir por 3. Vou aumentar uma vírgula e adicionar um zero. Ok. 20 de novo, dá 6 de novo. Tá. Menos 18, 2. Não posso aumentar outra vírgula, então só aumento o zero. Isso daqui vai continuar infinitamente. 20 terços é uma dízima periódica, 6,66666 infinitamente. Ok, agora olhando o nosso intervalo aqui, o número 6,6 está entre quem? 6,5 e o 7 na nossa escala. E se a gente olhar aqui o meiozinho, 6,5 e o 7, quem está no meio é a letra Y. Então a alternativa correta é a C. Essa fração, 20 por 3, é representado como número com a letra Y. Ok? Bem, pessoal, essa é a correção do nosso primeiro simulado. Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.